Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira da nossa Casa Espírita, Irmãos de Luz, do município de Abelardo Luz, Santa Catarina. E na palestra de hoje, sobre minha responsabilidade, trarei o tema Anjo da Guarda, Espírito Protetor, para fazermos uma breve reflexão, uma breve explanação, para que venhamos a ter um certo entendimento sobre esta figura que nos ampara nessa jornada terrena. E então desejo boa noite a todos. E para início da palestra de hoje, vamos iniciar como de costume, através de uma prece. Que nesse momento possamos silenciar os nossos pensamentos, o nosso coração, pedindo amparo ao nosso anjo da guarda, que nesse momento derrame sobre nós a sua luz, nos trazendo entendimento, compreensão, consolo, que possamos, ó Pai, aproveitar ao máximo esta jornada terrena. Assim pedimos, ó Pai, a sua bênção, a sua luz, sabedoria, e damos início à palestra da noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, uma vez mais, boa noite. Sejam bem-vindos a esta palestra com o tema Anjo Guardião, o nosso anjo da guarda, o Espírito Protetor. Tirei como base, como referência, o que iremos comentar aqui sobre esse tema, do livro Céu e Inferno, onde há um trecho no livro, Céu e Inferno, uma obra das obras básicas de Allan Kardec, onde traz intitulado Os Anjos segundo o Espiritismo, e também utilizei como referência o Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os espíritos sobre o tema em questão. Então a palestra de hoje será realizada numa forma de leitura, irei ler e comentar sobre alguns trechos, e espero que tenhamos o máximo proveito desse conteúdo. Então, os anjos segundo o Espiritismo. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. A revelação espírita, neste ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e natureza de tais seres. Bem, essa intuição que temos de Deus, de seres superiores a nós, que nos instruem, e de Deus como Criador, desde os povos antigos sempre se teve. Então, da mesma maneira, relacionado aos anjos guardiões, estes que zelam por aqueles a quais eles têm essa tarefa de zelar, então essa intuição sempre se teve. E aqui, durante o transcorrer do tema, nós veremos alguns itens importantes. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é um meio de aquisição, e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Então, todo espírito, todo ser, todo princípio inteligente foi criado simples e ignorante. Deus não criou seres à parte. Ele não criou, através de algum privilégio ou de algo relacionado, seres já prontos, perfeitos. Todos os seres, todos nós, cada um de nós, vamos transcorrer todo esse estágio entre espírito simples e ignorante até atingirmos a nossa perfeição relativa. E então não há esses seres que Deus criou à parte, como seres especiais. Não. Então quem foram, quem são esses anjos?
Bom, vamos continuar. Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio, né? Então, como descrito aqui. Como que você consegue, então, chegar daqui, de um espírito simples e ignorante, a um espírito perfeito? Utilizando o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha, de decisão, na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Então, todos nós partimos de um início e todos nós temos a trajetória que devemos percorrer, fazer o trabalho necessário, que é o trabalho interior dessa função dessa existência, né, que é nos aprimorarmos, né, trabalharmos nossas dificuldades, aprimorarmos nossas virtudes, enfim. Deus não aquinhou a melhor a uns do que a outros, porquanto é justo e, visto serem todos seus filhos, não tem predileções. Então Deus não tem preferência. Ele não criou seres separados, à parte, né? Seres bons eternamente, de uma forma que já são prontos assim, e também não criou seres maus eternamente, que vão ficar sempre dessa forma, né? Ele lhe diz: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte, né? Então, somente nós mesmos somos responsáveis pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas, pelas nossas derrotas, pelos nossos tropeços, certo? Então, a lei natural existe, Deus as criou e disse segue, né? Aquele que, através de seu livre-arbítrio, não as segui-las, entrará, como qualquer um, conforme as suas escolhas, na lei de causa e efeito, né? Assim como tiver suas ações, né? Haverá, então, as reações a serem toleradas, suportadas. Consequentemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem, e foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Então, aquela história que Deus criou o bem e o mal, não. Deus criou leis a serem seguidas pelas suas criaturas. Aqueles que não seguem, então, buscam então o mau caminho, né, o caminho que não é virtuoso, e acabam sofrendo então as consequências, que essas consequências são situações que acontecem muitas vezes relacionadas a poder trazer esse ser de volta ao bom caminho. Entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da vida, e daí o ser falível. Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhes meios de adquiri-la. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende às suas custas o que importa evitar. Então, todos nós, em algum momento, falhamos, falharemos. Todos nós, em algum momento, vamos tropeçar na vida, né? E qualquer tropeço, qualquer erro, torna-se um atraso para a jornada evolutiva, que é do nosso espírito, do nosso ser. E esse atraso, né? Toda a consequência desse atraso faz com que passemos por algumas situações, as quais devemos, então, percebê-las, refletir sobre elas, para que venhamos, então, a aprender com os tropeços, aprender com os erros, certo? Deste modo, pouco a pouco se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual, até o estado de espírito puro ou anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição, que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a prometida felicidade. Então aqui
né, os Espíritos já nos trazem essa informação que o que são os anjos? São as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta. Então, como eu disse anteriormente, Deus não criou seres prontos, perfeitos, certo? Deus criou seres simples, ignorantes, mas aptos a buscar o seu aprimoramento, né? As suas conquistas, o seu aprimoramento em geral, certo? Então, anjos são as almas dos homens. E isso é muito interessante se pensar, porque um dia nós mesmos, cada um de nós aqui encarnados, que estamos todos fadados, né, fatalmente destinados à perfeição relativa, né, da criatura. Então, todos nós, em algum momento, chegaremos a este nível, a este grau de desenvolvimento intelecto-moral, merecendo digamos, essa posição. E isso é muito consolador, né? Saber que todos nós, nosso espírito imortal, sempre se aprimorando, também um dia chegaremos lá. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem ditosos, tendo ainda nele um meio de progresso. Então, né, aqui fala um pouco sobre aquilo de, me tornei um ser bom, relativamente bom, o que eu acredito ser, né? Desencarno, talvez me encontre numa posição, digamos assim, num mundo extraterreno, com certas, como é que eu posso dizer para vocês, que talvez não apresente tantas dificuldades, mas que talvez ali eu possa ficar na ociosidade, não aproveitar o tempo que tenho. E aqui já nos diz que isso não é alegria para o espírito. A alegria do espírito é ajudar nas funções que Deus lhes confia. Então, a ociosidade, né, é uma grande ilusão. É algo que não acarreta em nada, não agrega em nada no ser, né? E acarreta, por vezes, em sentimentos ruins. Por exemplo, a ociosidade, para nós, traz o tédio, que é algo que está querendo o tempo inteiro lhe dizer, é preciso fazer algo diferente, fazer algo novo, certo? A humanidade não se limita à Terra, habita inúmeros mundos que no espaço circulam. Já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem. Então, até este pequeno trecho, nós sabemos que através da ciência que está aí, a ciência já tem um cálculo aproximado do tempo que a nossa estrela, o Sol, ainda terá de vida, né? Que ainda estará ali exercendo essa função. São alguns milhões de anos que essa estrela tem, mas sabe-se que chegará em um momento que ela sofrerá uma transformação, né? Irá se expandir, posteriormente englobar, né? Engolir o planeta Terra, e isso com certeza é uma etapa de algum ciclo, né? Que a Terra serviu até aquele momento, então, para o aprimoramento dessas almas que hoje se encontram aqui, que hoje também nós nos encontramos aqui. Então, a humanidade, espíritos, seres criados por Deus, habitam o espaço e planetas existentes que vão existir, que, né, a humanidade habitará, e os que existiram, então, há muito tempo. Tendo criado de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criá-la. Então, Deus jamais cessa de criar. Muito antes que a Terra existisse, por mais remota que a suponhamos, outros mundos havia, nos quais espíritos encarnados percorrem as mesmas fases que ora percorrem os de mais recente formação, atingindo seu fim antes mesmo que houvéramos saído das mãos do Criador. Ou seja, talvez antes mesmo de Deus ter nos criado simples e ignorante, já existiam espíritos que passaram desde a fase de espírito simples e ignorante até o seu aprimoramento crístico, digamos assim, ao nível do Espírito de Cristo que esteve um dia nesta terra, né, entre nós. Então, mais um ponto a se pensar do porquê que muitas vezes achava-se que
já eram seres criados prontos, porque a humanidade não foi criada toda junta ao mesmo tempo. E sim, Deus sempre criou e sempre está criando. Então, pode ser que desde a nossa criação já haviam ali seres existentes há muito, muito tempo, que já estariam então no estágio de espíritos perfeitos. De toda a eternidade tem havido, pois, espíritos puros, ou anjos, mas com a sua existência humana se passou no infinito passado, como eu disse. Eis que os supomos como se tivessem sido sempre anjos de todos os tempos. Né? Então, Deus criou todos iguais, a partir do princípio inteligente, seres simples e ignorantes, todos aptos a percorrer a jornada evolutiva em busca do seu aprimoramento. Realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras. Então, todos nós somos filhos de nossas obras. Deus nos criou todos simples, ignorantes, aptos a buscarmos o nosso aprimoramento. E Deus cria isso desde, como diz aqui, não se mede um tempo, mas eternamente houve essa criação e há esta criação. E antes mesmo de sairmos das mãos de Deus, como está aqui, já haviam espíritos que tinham atingido o grau evolutivo de perfeição, certo? Então aqui ele conclui que desse modo completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Então Deus não criou seres privilegiados e nem seres condenados também, né? Condenados eternamente ao mal. Todos são filhos de suas obras, do uso do seu livre-arbítrio, certo? Então, com essa introduçãozinha, já com uma meia parte, digamos assim, retirada de um trecho do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, agora trago algumas questões referentes ao Livro dos Espíritos, onde Kardec também aborda esse tema sobre os anjos da guarda e os espíritos protetores, e alguns chamam de guia, enfim, indiferentemente do termo utilizado, certo? Então, o que são esses anjos da guarda, né? Seres superiores que nos auxiliam, mas sem interferir na capacidade de escolha, no livre-arbítrio do indivíduo. Então, imagine o quanto é complexo e árduo, digamos assim, a tarefa do anjo guardião. Que a bondade divina, sabendo de todos os intempéries que temos na vida terrena, designou um ser superior a nós para que pudesse nos orientar, nos guiar nessa existência terrena. Então, quanto é complexo saber que o espírito protetor, o anjo da guarda, ele interage conosco de uma forma onde ele nos orienta, aconselha, mas sem interferir no livre-arbítrio, sem interferir no seu poder de escolha, né? Então, como é uma tarefa complexa, né? Talvez você vai pedir sabedoria, né? Saber pedir que algo te inspire, mas no momento de decisão, ali é com você, né? Talvez situações cheguem até você e ali naquele momento, porque o mérito precisa ser teu. Então é uma tarefa, com certeza, complexa de nosso anjo da guarda, nos auxiliar nessa existência de uma forma que venha a não interferir nas nossas escolhas, pois do contrário, não seria mérito nosso, não conseguiríamos assim evoluir por nosso mérito, certo? Então, o espírito protetor interfere em tudo? Semelhante relação entre pais e filhos. Os pais sabem que há um limite do que pode interferir sobre o filho. O filho terá autonomia, fará suas escolhas, dessa forma será ele o responsável por suas escolhas. Então,
o espírito protetor ele não interfere diretamente em tudo, né? Ele sempre estará nessa tarefa de lhe auxiliar, de orientar nessa existência, mas não há como interferir em tudo. Como eu disse, nesses momentos de escolha, é o ser que acaba fazendo essas escolhas, certo? Então é de suma importância também que o ser que está sendo ajudado faça sua parte. Porque assim, o espírito protetor pode estar ali orientando e aquele que está sobre a sua vigília não se encontra naqueles conselhos, não dá ouvidos àquilo e acaba fazendo suas escolhas erradas, certo? Suas escolhas falhas, digamos assim. Então, é muito importante. E isso nós vemos na existência terrena. Como disse anteriormente, sabe-se que os pais têm certa influência sobre os filhos, podem orientar, dar uma boa instrução, querem sempre o melhor para aqueles que estão sob sua guarda, mas o filho terá autonomia, chegará momentos onde ele fará as escolhas dele e somente ele, né, será o responsável por aquilo. Então, é muito interessante, muito válido, né, essas informações do quão interessante e complexo, né, essa tarefa de nosso anjo da guarda sempre nos amparar, mas também não interferir nesse livre-arbítrio, né, nesse poder de escolha de cada criatura. Como estamos falando do tema anjo da guarda, espírito protetor, e nesses conselhos que eles dão, eu trouxe aqui 3 questõezinhas do Livro dos Espíritos que fala sobre a influência dos espíritos. Porque como então que ele vai se comunicar, como que ele vai te inspirar, né? Então, eu trouxe aqui 3 questõezinhas sobre essa influência. Então, e uma delas mais assim, que talvez a pessoa assim, conselho pro bem, né? Às vezes, nem dá muita bola, mas às vezes a pessoa quer saber mais ir pro mal, né? Como que eu posso não cair no conselho de espíritos maus, certo? Então, vamos lá. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa questão é muito conhecida, né? Das obras básicas. Muito mais do que imaginais, e influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Tamanha é a influência que muitas vezes o ser encarnado não tem dimensão da influência que a espiritualidade tem sobre o ser encarnado. Mas então eu devo ficar preocupado, né? Porque se a tamanha influência, devo me preocupar porque deve estar cheio de espíritos das sombras, digamos assim? Depende, né? Depende de como está o teu eu, né? Mas vamos continuar no tema. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Então, Kardec já fazia essa pergunta. Então, como que eu vou diferenciar se uma intuição, se algo que está vindo a mim é de um bom ou mau espírito? E eles respondem: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselho. Compete-vos discernir. Então, aqui os espíritos chamam a nós a responsabilidade de discernirmos sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa conduta, certo? Se eu vou me deparar com algo, digamos assim, que é ilícito, certo? Ali, com certeza, o Espírito Superior estará, de alguma forma, tentando trazer no seu pensamento, né? Buscando te orientar de uma forma a você não cair naquilo. E, digamos assim, se você estiver apto, né? Tiver com a sua vibração, digamos assim, interior, não esteja elevada e os espíritos da sombra vêm interferir também em seus pensamentos, ali ele estará tentando, né? Como é que eu vou dizer para você assim? Tentando impregnar na sua cabeça, no seu pensamento, a ideia então de ceder àquela vontade ou àquele algo, certo? E na 469, Kardec pergunta a mais ou menos esse tema que estamos falando, né, da influência dos maus espíritos, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque Kardec também se preocupava, como podemos então evitar neutralizar essa influência? E os espíritos respondem:
praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Confiai especialmente dos que vos exaltam, desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão, porque Jesus na oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, né, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, como neutralizar essa influência? É simplesmente através da nossa conduta, do nosso cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que buscamos ter nessa existência, que deve ser, né, o nosso auto-melhoramento, a nossa reforma íntima. Então, pôr em Deus a confiança. Quantas vezes coisas difíceis acontecem conosco, mas que, se fosse manter de uma mesma forma, poderia ser muito pior depois, certo? Pôr confiança em Deus e agir. Agir como Cristo, digamos assim, mas talvez ainda pela nossa inferioridade, de certa forma, buscarmos agir então como Ele, certo? Agir com amor. Amor, que é a religião universal, né? Digamos assim, que é o sentimento que a tudo compreende, consola. Então, desta forma, né, realizaremos este poder de neutralizar a influência dos espíritos maus. Questão 489 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntava, né, já que se falava desses anjos da guarda e espíritos protetores e que já havia essa intuição de que havia um ser superior com cada ser humano, ele perguntou: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E os espíritos responderam: há o irmão espiritual, o que chamais de bom espírito, bom gênio, alguns chamam de guia, anjo guardião, protetor, certo? Então os espíritos já diziam sim, que havia um irmão espiritual que se ligava a cada um de nós aqui encarnados, né, para protegê-lo. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E os espíritos respondem: o espírito protetor que pertence a uma ordem mais elevada, certo? Mais elevada do que a nós que estamos aqui encarnados. Questão 503. Sofre o espírito protetor quando vê que o seu protegido segue o mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de perturbação da felicidade? No caso, Kardec está perguntando se o espírito protetor se entristece, né? Sofre, quando aquele seu protegido acaba caindo, tropeçando na vida, né? E os espíritos respondem: compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, de certa forma, sim, como diz aqui, né, o espírito protetor lastima o seu protegido estar tropeçando, né, principalmente depois de todas as tentativas que o espírito protetor faz para manter aquele seu protegido em uma conduta reta. Mas esta aflição não é a mesma angústia da paternidade terrena. Como diz aqui, ele sabe que há remédio para o mal e o que não se faz hoje se fará amanhã. No caso, a confiança na vida, né, na imortalidade do espírito, que muitas vezes, até mesmo Jesus dizia, né, que não faça pior para que nada venha posteriormente lhe trazer sofrimento, lhe trazer algo que venha a te trazer ao caminho correto, mas que vai te causar algumas aflições. Então, o espírito protetor lastima, mas não é não é um sofrimento como a paternidade terrena, por exemplo. Que aqui na Terra nós temos assim essa tendência de acharmos que a vida é essa. E a vida é muito além do corpo físico,
e é muito além daquele momento em que o corpo físico vai ao túmulo, né? O espírito imortal continua vivo e segue sua jornada. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se um espírito protetor do seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe de certo grau de elevação e um poder ou virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, sempre o espírito protetor é um ser mais elevado que nós aqui da Terra, certo? Um pai em relação a um filho aqui na Terra, sabemos que ele busca sempre o melhor, ou deveria ser a tarefa de um pai, né, nessa existência, buscar o melhor a seu filho. E o anjo guardião, desta forma, também atuará sobre o filho, sobre o pai, mas extracorpóreo, né, o nosso espírito protetor, pode ser um familiar nosso? Pode, mas talvez não de imediato, porque como vemos aqui, é necessário um certo grau de elevação e virtudes que esse espírito venha a ter para poder então desempenhar esta tarefa de conduzir seu protegido de uma melhor maneira nessa existência terrena. Então aquele hábito muitas vezes que as pessoas têm de perder um ente querido, certo? E aí perdem aquele ente querido e às vezes na prece colocam me ajude, esse ente querido venha me ajudar, que me ajude com tal coisa. Muitas vezes eu acredito que isso não seja aconselhável, porque um espírito que muitas vezes recém desencarna, né, ele ainda chega um pouco confuso, digamos assim, ao plano espiritual, né? Imagine você fazer uma viagem de um país para o outro uma primeira vez, né? Você chega lá sem conhecer nada, sem um preparo, digamos assim. Então você chega lá, você de certa forma há um tempo de adaptação, certo? Então não é recomendado que peçamos pelos entes queridos que tivemos na Terra e desencarnaram para que venham nos proteger. E sim que confiemos na sabedoria divina, na providência divina e pedimos a Deus a sua proteção, que com certeza Ele irá designar um ser preparado para fazer este auxílio, certo? Na última questão da nossa palestra de hoje, é um textinho, a resposta é mais ou menos um textinho, ditado por Santo Agostinho, né? O Espírito de Santo Agostinho. Na questão 495, Kardec pergunta: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Aqui vem aquela coisa, às vezes, de criança, um pouco infantil, né? Que se fala para as crianças, tem que se comportar porque senão o anjinho vai embora, né? E então, nesse breve textinho vem a resposta de Santo Agostinho e vem nos esclarecer sobre isso. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, aqui vem um pouco vem a importância, né, da prece, desse nosso contato com a divindade, contato com a espiritualidade superior e buscar, porque nós vamos ouvir a divindade, ouvir os conselhos do nosso anjo guardião no nosso silêncio, né? E muitas vezes, para muitas pessoas, acredito que para a maioria das pessoas na Terra, como é difícil silenciar os pensamentos, né? Então que busquemos esse contato superior. É uma doutrina esta dos anjos guardiões que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que jamais intimamente se vos liguem na terra? Então, como é consolador, certo? Esta providência divina, esse cuidado que o Criador tem com nós, sabendo, né, dos intempéries que teremos na vida, designar um anjo da guarda, um espírito superior, né, que venha auxiliar a cada um de nós
nesta jornada terrena. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo, por amor de Deus, desempenham a bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estais separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, independentemente de onde estiver, na situação que você estiver, estando na maior tristeza, na maior angústia, tente, de alguma forma, se consolar e pedir, pois este amigo espiritual nosso, designado por Deus, estará conosco ali, nos auxiliando da melhor maneira possível. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos, mas ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo, constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto? Entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós esta terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Então, que sejamos sempre serenos, convictos no caminho reto. Nada fica oculto do invisível, certo? Livros espíritas trazem que muitas vezes o homem que planeja fazer algo de uma forma oculta, muitas vezes está mais ainda assistido. Então que buscamos sempre o caminho reto, não o caminho da dor, mas o caminho que irá nos levar então a escalada desta montanha do bem como está aqui. Assim fazendo, vamos, homens, coragem, de uma vez por todas lançai para longe todos os preconceitos e as ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos vossos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem possível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo. Os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficar certos de que Deus não nos impôs tarefa superior a nossas forças e de que não vos deixou a sós na terra, sem amigos e sem amparo. Então Deus não deu, nem a nós e nem a eles, tarefas superiores às nossas forças. Tudo, seja qualquer dificuldade, seja qualquer situação que passamos, tudo temos condição de vencer. Só que também temos que ter coragem e força para seguir em frente. E com certeza de tudo isso sairemos melhores, mais aprimorados, mais preparados. E o anjo guardião também. Confiemos nele, pois a tarefa dele, que lhe foi confiada, também não é superior às suas forças. A tarefa designada ao nosso anjo da guarda é totalmente compatível com as suas forças, para que ela seja bem desempenhada. Cada anjo da guarda tem o seu protegido pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens,
médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo? A do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartir com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna? Então, que possamos, auxiliar e sermos, de certa forma, um espírito protetor de alguém. Não sempre, porque essa tarefa não é compatível conosco, acredito eu, mas que podemos sim, de certa forma, auxiliar alguém, consolar alguém, designar uma palavra amiga, uma palavra de consolo que traga conforto, encorajamento. Tudo isso nos é possível. Então, que tenhamos a certeza de que a providência divina, o amor infinito de Deus, do Criador, sobre cada um de nós, suas criaturas, todo o seu cuidado, que também designou um Espírito superior a nós, a cada um de nós, que nos auxilia nos momentos difíceis, que está conosco também nos momentos felizes, e que saibamos manter este contato com este irmão espiritual nosso, que podemos chamar de espírito familiar, anjo da guarda, espírito protetor, enfim, um guia, que possamos ter esse contato, estando bem, estando no caminho reto, que sejamos pessoas que possamos servir como exemplo, exemplo por coisas boas, não pelas advertências muitas vezes que nossas falhas podem servir, de advertência para aqueles que veem as nossas quedas, mas que saibamos aprender com essas quedas e sim exemplificar algo bom nessa jornada terrena, nesse caminho bom que devemos percorrer em busca da nossa felicidade relativa, da vida plena, que possamos desempenhar esta tarefa árdua, mas sim compatível com as nossas forças, certo? Então, agradeço a todos por terem assistido esta palestra do dia de hoje e, para encerrar, novamente, como nosso costume na Casa Espírita, encerramos com uma prece. Convido a todos que fechem seus olhos, que elevem seu pensamento a Deus e pedimos ao Pai o amparo de nosso anjo guardião, que nos intua, nos ilumine, nos aconselhe para que evitemos os tropeços da vida. Que quando cairmos, possamos ouvir a voz desse anjo, nos dando força para levantar. Pai amado, que o anjo da guarda de cada um esteja com cada um, com todo o vigor, com toda a força, toda a luz, em todos os lugares. Pai amado, derramai as suas bênçãos sobre esta terra, sobre os hospitais, os cárceres, os orfanatos, a todos os nossos irmãos, encarnados ou não, que mais precisarem. Pai amado, te agradecemos por tudo. E assim encerramos a palestra de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então, a palestra de hoje seria isso. Espero, de alguma forma, ter proporcionado algo que venha somar algum conteúdo, alguma informação, algo que venha somar em cada um de vocês. E estaremos novamente, com certeza, em alguma próxima quinta-feira, tá bem? Boa noite a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.